Então, o meu tema hoje é um tema que eu já apresentei em outras ocasiões, foi meu tema de mestrado, um assunto que eu comecei a estudar nesses estudos com o Alberto Brum, no Núcleo Lux, no Centro Lamrimensa, lá nos idos de 2000 e alguma coisa, né, de uma outra década. E eu gosto muito dessa escola, a Escola Jonan, que é uma escola que tem um ensinamento com uma tônica muito parecida com o ensinamento que a gente vê na doutrina secreta. E é um ensinamento que, na verdade, tem uma ligação com as instâncias de Dzian, principalmente se a gente olha a pesquisa do David Regal sobre isso. Então eu mudei um pouquinho o título, né, o vazio de outro, aí lembrando que o vazio aqui não é um vácuo, não é uma vacuidade. Vazio, em sânscrito, shunya, é zero, né? Os indianos vieram com esse conceito do zero na matemática. Então, quando a gente fala que algo, que essa realidade última é vazia de outro, não é um nada, não é um vácuo absoluto, uma negação. É, na verdade, a afirmação da existência do Atman. É a afirmação da existência da plenitude. É a afirmação da existência do Logos que está presente em nós e que emana, né, em todo aquele desse chafariz cósmico e que começa a emanar pela força do Forhat e a manifestação então dá início. Tudo isso, toda essa transformação da manifestação, os processos de diferenciação, eles se dão sempre tendo o Atman como base, sempre tendo essa luz universal que é a base de toda a vida e que é a vida una. E por que é vazio de outro? É vazio de outro porque ele é tudo que não é a si próprio. Ele é tudo que não é o Atman. Ele é tudo que não é a realidade última. As outras coisas apenas derivam dele, né? E a nossa mente iludida não consegue perceber, confunde o que é o Atman com o que não é o Atman. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, a escola Jonan vai se focar bastante nisso, vai se focar bastante nessa tônica, se conectando com o ensinamento do Kala Chakra Tantra, do sistema Kala Chakra, aqui a sílaba Kala Chakra, a mandala Kala Chakra, que tem uma conexão profunda com as instâncias de Dzyan, como eu vou abordar aqui também. Dopopa Sherab Gyaltsen viveu no século XIV, né, nasceu em 1292, a datação que os historiadores dão da morte dele é 1361, há controvérsias, não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Ele foi o quarto abade de um monastério na região de Jomonang, na região de Utsang, no Tibete. A região de Utsang é onde também está Shigatse. E esse monastério ele não fica muito longe do que no futuro, séculos mais tarde, lá para o século XVII, vai ser o monastério de Tashilhumpo, onde muitos desses ensinamentos também vão ser resguardados, muitos desses ensinamentos vinculados ao Kala Chakra, pela escola Gelugpa de Tsongkhapa, pela escola dos gorros amarelos, que é sempre muito citada, tanto na doutrina secreta e também nas cartas dos Mahatmas. Então a gente vê que há uma conexão aqui, uma conexão de linhagem, embora os ensinamentos externamente, né, tenham uma certa tônica diferente. Obviamente, isso está inserido no Mahayana, no grande veículo dos Bodhisattvas, o veículo da compaixão, o veículo do voto altruísta, que é o mesmo veículo que é enfatizado no ocultismo prático, obviamente na Voz do Silêncio, que é um texto Mahayana. O voto de continuar atuando em prol de todos os seres até que eles possam também se libertar do samsara. O voto de continuar zelando pelos ensinamentos da fraternidade universal, da fraternidade dos Mahatmas, que protege esse Dharma eterno, que protege o Dharma secreto, o Baspa Dharma, que protege a Atma Vidya, a Gupta Vidya, a sabedoria secreta. Então ele foi o quarto abade do monastério Jonan. É um monastério que era vinculado a uma outra escola anterior, a escola Sakya. Então, para quem está acompanhando os estudos do Lamrim online, tem muitos pontos em comum, a senda gradual, que vem lá da Kadampa, essas vertentes, né, essa linhagem idônea do budismo, que desemboca em Tsongkhapa depois, mais tarde, ela sempre vai enfatizar a senda gradual com o despertar de bodhicitta, né, visando despertar o altruísmo, a mente altruísta, e também se esvaziando do egoísmo, se esvaziando da separatividade, se esvaziando do eu. Então são dois pontos-chave aqui que a gente tem que ter em mente, que é o vazio de separatividade e o altruísmo. Ele vai formar um núcleo de monges tradutores com
alguns de seus discípulos, como Mati Panchen, Lotsaw Alodropal e outros, a partir desses ensinamentos, que começam a ganhar tônica com Yontan Gyatso, que na verdade é o abade anterior a ele. Só que Dolpopa vai ter essa missão mais pública. E nessa missão pública, ele vai ser um tanto polêmico, um pouco como a gente vê com a Blavatsky também, né, que causou bastante polêmica nos outros círculos esotéricos da sua época, porque ele vai afirmar a existência de um Atman, algo que o budismo em geral, a maioria aqui de vocês talvez já tenha tido algum contato com o budismo, mesmo Mahayana, mesmo Theravada, né, as várias vertentes em geral não gostam muito desse termo, Atman, mas Dolpopa vai defender que sim, é possível falar do Atman numa perspectiva budista. E a base disso, a base do currículo Jonan, vão ser os Tathagata Garbha Sutras. Os Tathagata Garbha Sutras são sutras que surgiram no século III e são sutras que vão falar sobre essa natureza indestrutível que está dentro de nós. É como uma joia que está escondida, né? Vamos imaginar que nós somos uma casa velha e bastante complicada, mas dentro daquela casa, no subsolo daquela casa, tem um tesouro escondido e a gente não consegue acessar aquele tesouro. E a questão do Tathagata Garbha Sutras é justamente nós desvelarmos essa natureza Buda, essa natureza luminosa. Não é natureza de Buda, como eu vejo traduzido por aí às vezes, né? Infelizmente, às vezes as pessoas querem dar prioridade ao português, mas o português não dá conta do sânscrito, infelizmente. Então a gente tem que inventar nossas próprias traduções. Então é um substantivo composto, Tathagata Garbha. Garbha é germe, Tathagata é aquele que assim foi, aquele que seguiu seus predecessores, como diz a voz do silêncio. Tathagata é um epíteto para Buda. Então, é o germe do Budado, o germe do estado de Buda dentro de nós. Não é de um Buda ou do Buda, mas é o Buda latente dentro de nós, que é o Atman, que é o sétimo princípio presente em nós e que não é individual. Né? A gente fala muito na mônada, na literatura teosófica. Mônada é um, como o próprio termo diz. As várias mônadas, como se fala, existem relativamente, ilusoriamente. Na verdade, só uma mônada, que é essa vida una, que está presente em tudo. E os Tathagata Garbha Sutras, numa linguagem budista, vão abordar isso bastante. Então, a outra base também é a escola Yogacara, que vai beber desses sutras Tathagata Garbha e vai trazer os textos de Arya Sanga e de Maitreya, os tratados de Maitreya, além de outros personagens, Tiramati, Vasubandhu, que não vem ao caso agora. Arya Sanga, que também é citado tanto na Voz do Silêncio, no prefácio da Voz do Silêncio, né? O prefácio da Voz do Silêncio deixa bem claro que aquele texto ele é um texto conectado com essa escola. Yogacara poderia ser traduzido como a escola da prática da yoga, mas aqui yoga no seu sentido mais profundo, não é Hatha Yoga, nem nada do tipo, essas yogas populares. É yoga do que talvez o que a gente chamaria de Raja Yoga, yoga no sentido de meditação, de transformação profunda, transformação dos estados mentais, uma alquimia mental que desperta a compaixão e que faz com que a pessoa então entre na senda dos bodhisattvas, nos seus diferentes níveis. Então, e a Voz do Silêncio é um texto que fala basicamente sobre isso. É um texto que a gente sempre tem que ler com o devido cuidado e estudar bastante, meditar bastante, ler com a intuição. É um texto essencial para o estudo teosófico. Toda a senda está contida na Voz do Silêncio. E também a gente vê na introdução à doutrina secreta, também vê menções a Arya Sanga e também a Maitreya. Maitreya, há 5 tratados atribuídos a Maitreya, que a Arya Sanga teria trazido. Pela datação que a gente tem, é o século IV, né? A Blavatsky dá uma outra datação. Aqui eu vou seguir mais a datação que se sabe hoje em dia pelas pesquisas acadêmicas. E então, a Blavatsky diz que ela teve acesso, entretanto, a uma versão secreta desses tratados. Né? Os 5 tratados conhecidos e haveria um outro tratado secreto. E o proêmio da doutrina, do volume 1 da doutrina, em que ela fala das 3 proposições fundamentais, ela diz que foram inspirados nesse tratado secreto de Maitreya. O David Regal, vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, é um grande estudioso, tibetólogo, sanskritista, estudioso do budismo e da teosofia,
que descobriu esse link, né, conseguiu demonstrar esse link que há entre o budismo mais esotérico e as instâncias de Dzyan, o David Regal, ele até supõe qual seria talvez a versão mais oculta desse tratado, que poderia ser um tratado denominado Uttara Tantra, que é um tratado que fala bastante sobre essa natureza Buda. Blavatsky poderia ter tido acesso a uma versão mais expandida. Trouxe um trecho desse tratado mais adiante. E o Kala Chakra Tantra, né, muitos de vocês talvez já tenham visto palestras sobre isso nesses últimos anos, que é um Tantra que vai falar de cosmogonia, vai falar da identidade entre o macrocosmos e o microcosmos, e aqui a gente tem que tomar cuidado com a palavra Tantra, é uma palavra muito mal usada, muito distorcida, e aí eu não quero ofender ninguém, eu estou simplesmente sendo coerente com a literatura teosófica e também com essa linhagem budista que chega até nós, mas muitos do que se chama de Tantra hoje em dia é algo que a Blavatsky vai dizer que não é magia divina, é outra coisa. Uma coisa que a gente não recomendaria a ninguém a praticar. E fica por aí. Então, qual é essa relação do Kala Chakra Tantra com as instâncias de Dzyan? David Regal e a Nancy Regal, aqui eu coloquei o livro em português, né, mas na verdade há mais de um livro em inglês que ele escreveu, nesses mais de 30 anos de pesquisa que ele faz sobre esse assunto. Então, aqui é uma coleção de alguns dos artigos que eu já tinha colocado no site dele, na seção em português. E aí o Centro Lusitano publicou em 2017, está disponível ainda à venda no site do Centro Lusitano. O David Regal vai conseguir demonstrar o que são os tais livros de Kyuté, de onde vêm as instâncias de Dzyan. Os livros de Kyuté é uma palavra transliterada. É uma transliteração que não foi a Blavatsky que inventou, já tinha outras pessoas usando no século XIX. Uma transliteração para o tibetano Gyud. Estou pronunciando errado, né? Tibetano é uma língua muito difícil de pronunciar. E Gyud, retraduzindo para o sânscrito, significa Tantra. Então, Tantra, a palavra Tantra ela pode ser traduzida como método. É um método de prática, método de meditação. Às vezes pode ser traduzido também como um contínuo. E o Tantrayana, o Vajrayana, que é uma vertente mais profunda do Mahayana, do grande veículo dos Bodhisattvas, é a via dos mistérios. São os ensinamentos mais esotéricos, sempre numa linguagem cifrada, simbólica, que não deve ser levado ao pé da letra. Quem levar essa linguagem ao pé da letra vai se lascar. Assim como se a gente levar muito do que o cristianismo diz ao pé da letra, a gente também vai se lascar. E os livros de Kyuté, os Tantras, eles formam o Kanjur, que é a coleção dos ensinamentos transmitidos pelo Buda, entre aspas, né? É traduzido como os discursos do Buda, mas não no sentido literal, mas no sentido de que é aquela linhagem que o Buda transmitiu aos seus discípulos mais internos, e essa linhagem foi então passando pelas linhagens mais internas, mais esotéricas da via budista, do caminho budista. E é um ensinamento que não foi um ensinamento que o Buda inventou, é um ensinamento que precede ao Buda, que na doutrina secreta às vezes é chamado de budismo pré-védico, não que haveria necessariamente uma religião budista antes do Buda, mas é no sentido de que é o Dharma eterno, aquele Dharma que passou pelo Buda anterior ao Siddhartha, passou pelos rishis antigos. E aí o Buda depois reformou muito desses ensinamentos, né, girou a roda do Dharma, apresentou-os numa nova roupagem, e para os seus discípulos mais esotéricos, mais internos, né, aqueles realmente dignos, ele apresentou esses textos mais profundos que constituem o corpo da literatura tântrica. E o Kala Chakra é o primeiro dessa coleção chamada de Kanjur. Então, aqui já tem uma relação, porque a Blavatsky vai dizer que as instâncias de Dzyan elas estariam relacionadas com a primeira coleção dos livros de Kyuté. Na seção dos Tantras, do Kanjur, o texto que aparece em primeiro é o Kala Chakra Tantra. E Dzyan, a palavra Dzyan, pela pesquisa também do David Regal, pode ter uma relação com Dhinana. A gente vê o termo Dzyan, a gente também vê o termo Dzyu, que pode ser traduzido como sabedoria, sabedoria oculta. São traduções é sempre complicado traduzir esses termos,
mas então se referia a uma classe de textos vinculados aos Tantras Kalachakras, que seriam os textos vinculados ao despertar dessa percepção direta, não contaminada da realidade, que em grego a gente pode chamar de gnosis, por exemplo, dessa sabedoria última, que a pessoa alcança depois de passar por um longo caminho de muitas e muitas vidas, por uma senda gradual de purificação, de desenvolvimento das virtudes. Isso nunca vem de graça e nunca vem instantaneamente. Então, esse ensinamento aqui, esses livros essas instâncias de Dzyan, o livro de Dzyan, pode estar relacionado com uma versão do Kalachakra Tantra que se perdeu, porque o que sobrevive hoje, publicamente, é algo pouco material, são materiais que derivam do Kalachakra condensado, de comentários ao Kalachakra, e são materiais que alguns parecem ter algumas interpolações, alguns têm alguns problemas, mas haveria um outro material que estaria muito bem guardado na biblioteca da Fraternidade Transimalaica, aquelas bibliotecas secretas dos Mahatmas. Blavatsky teve acesso a esse material, afinal ela é alguém dessa linhagem, ela é uma upasika, ela é uma iniciada nos mistérios tibetanos, ou melhor, nos mistérios indo-tibetanos, os mistérios transimalaicos. O Upasika é isso, né? É alguém que é de fato um iniciado nesse ensinamento budista. Então a Blavatsky teve acesso a isso e ela trouxe, junto com os seus mestres, a serviço dos seus mestres, ela trouxe esses ensinamentos no formato da doutrina secreta. E sempre é bom lembrar que, adaptando aqui para os volumes em português, a doutrina secreta mesmo vai do volume 1, a cosmogênese, aí tem o volume 2, que é um comentário, o volume 3, que é a antropogênese, e o 4, que é também se aprofundando em ideias que estão no volume 3. Né? O 5 e o 6 não são doutrina secreta, embora tenham sido publicados com esse título, eram alguns rascunhos de artigos, de textos que, na verdade, são collected writings, tanto que nos collected writings a gente também encontra muitos desses artigos lá. E, além disso, também há uma relação com o livro dos Preceitos Áureos. No prefácio da Voz do Silêncio, é dito que esses livros dos Preceitos Áureos, eles incluem tanto o livro de Dzyan, quanto também incluem o texto que a gente conhece como a Voz do Silêncio. Então, a Voz do Silêncio também vai ter uma terminologia tipicamente Yogacara, Kalachakra, e que a escola Jonan vai enfatizar bastante. Kalachakra, que é a mandala Kalachakra, essa mandala que representa o cosmos, tanto dentro de nós quanto fora de nós, é a roda do tempo, roda chakra, tempo kala. Kala aqui, como diz a doutrina secreta, é o tempo incondicionado, naquele aspecto de duração, aquela duração eterna dos vários, como diz a segunda proposição fundamental, os vários universos que nascem, morrem e renascem. Não é o tempo, nosso tempo psicológico. Então, é um outro conceito de tempo. A palavra para o tempo condicionado em sânscrito é outra. Então, kala é esse tempo incondicionado, é esse ciclo da manifestação que se dá na duração eterna. Círculo sem circunferência, etc. Como a gente vai ver numa instância, é claro que a palavra Kalachakra não aparece nessa instância aqui, mas eu achei bem curioso esse trecho da DS volume 1, da Cosmogênese, instância 7. Eis a tua roda atual, diz a chama, a centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. A manifestação do cosmos é um reflexo da deidade de onde esse cosmos emana, do ser supremo, melhor dizendo, de onde esse cosmos emana. E dentro de nós também, nós somos um reflexo disso. A identidade entre macrocosmo e microcosmos. Tudo, na verdade, é uma mesma coisa. Como diz a terceira proposição da doutrina secreta, a identidade fundamental de todas as almas com a grande alma, com a base de tudo. Essa grande alma, se nós seguirmos o esquema da manifestação, no seu aspecto de terceiro logos, ela toma o nome de Alaya, né, onde vão começar a surgir os protótipos universais, os protótipos que vão surgir e se diferenciar cada vez mais até a gente chegar aqui no nosso plano e esquecendo que a gente está conectado com essa grande alma.
Mas os filhos do fogo, eles insistem para que a gente não se esqueça dessa conexão, como diz a instância 4. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo, os filhos do Logos, os filhos do fogo Logos, presente em nós. Sabei, não há nem primeiro, nem último, porque tudo é um número que procede do não número. Na nossa mente limitada, a gente consegue chegar no máximo na ideia de um. Né? A gente consegue falar somos todos um, existe uma única substância, um único elemento, existe um de onde tudo emana. Mas antes desse um, ainda há algo que é inominável, que os gnósticos antigos chamariam de incognoscível. E é um mistério. Né? Na doutrina secreta é dito que é um mistério, como que de repente desse incognoscível, ou como a gente viu aqui também traduzido, essa absolutividade para Brahman, como que de repente Forhat, pela força do Forhat que se ativa, vem o primeiro Logos, vem o segundo Logos, o terceiro Logos, e aí começa cada vez mais um processo de diferenciação por meio das inteligências construtoras, surgem as cadeias planetárias, surge aqui a nossa cadeia com o nosso globo D, estamos aqui na quarta ronda, quinta raça, sofrendo e tentando entender tudo isso aqui, tentando entender esse processo, tentando entender o samsara. Infalível é o Krita Yuga Dharma, vai dizer Dopopa Sherab Gyaltsen, no texto que eu vou abordar aqui bastante, um dos textos de Dopopa, que é o quarto concílio. Eu coloquei essa passagem aqui porque quando a gente fala nesses instrutores, nos filhos do fogo, nessa linhagem que quer que a humanidade se liberte, essa linhagem que resguarda o Dharma secreto, essa fraternidade universal, essa fraternidade transimalaica, esses são os detentores desse Dharma da Era de Ouro. Né? Nós estamos na Kali Yuga, nós perdemos o acesso direto a esses ensinamentos. Esses ensinamentos têm que ser velados, resguardados no momento atual da humanidade, que não é tão atual assim, né? É uma coisa que a gente pode voltar a muitos milênios. Mas então, existe um Dharma eterno, que ainda assim, ele vai ser sempre resguardado e ele é indestrutível. E vai ter sempre essa linhagem protegendo esse Dharma e sempre pronta a receber aqueles que estão dispostos a servir essa linhagem, a colaborar com essa linhagem para o benefício de todos os seres, para auxiliar que todos os seres consigam se conectar com sua natureza Buda, se libertar do samsara e auxiliar cada vez ainda mais seres, se tornarem co-criadores, cooperativos do cosmos, da natureza. Nesse texto, o quarto concílio, em que o Dopopa vai falar bastante sobre o vazio de outro, Dopopa começa: respeitosamente me prostro ao absoluto Buda primordial, Adi Buda, perfeito, Atman. Adi Buda é um termo que a gente vê bastante em textos Kala Chakra e também que a gente vê na doutrina secreta. Aqui o Dopopa vai apresentar como um sinônimo do Atman, seja como sinônimo do Atman universal, do Atman na manifestação, ou do Atman em nós também. Adi Buda é um termo usado por Arya Asanga, diz Blavatsky, na introdução do volume 1 da doutrina. Né? Como eu já falei, Arya Asanga é mencionado no prefácio da Voz do Silêncio e também é mencionado aqui na introdução da doutrina secreta. Então, Adi Buda é esse termo usado por ele em seus tratados secretos. Esses tratados secretos que ela teve acesso e nós não temos acesso a eles. Porque a escola é Yogacara, se a Voz do Silêncio está vinculada a ela, porque ela também é uma das guardiãs do Kala Chakra, desse ensinamento oculto, do verdadeiro Kala Chakra, né? Não de outros Kala Chakras falsos que a gente vê por aí publicamente hoje em dia. É uma denominação dada pelos primitivos arianos à divindade desconhecida. Então, Adi Buda é aquilo que há de incognoscível. Adi Buda é o vazio de outro. Ele é vazio de qualquer atributo. Ele é vazio de qualquer dualidade, de qualquer separatividade. Aqui a gente está falando de uma perspectiva Advaita, assim como a Vedanta Advaita do Shankara. Né? É uma perspectiva não dualista, mas não dualista bem entendido. Hoje em dia as pessoas distorcem o termo não dualismo para uma espécie de foco só na mente, não julgar os seus pensamentos, né? Deixar nossa mente meio amoral.
e só ficar observando o nosso fluxo mental. Não, isso não é o não dualismo que é dito aqui. Esse não dualismo é o não dualismo do Atman. O Atman, ele é puro, ele não é contaminado, ele não é neutro. Ele não é contaminado por sementes positivas nem por sementes negativas. É pureza última. É a vida universal. Como diz também agora no volume 6, né, que não é exatamente doutrina secreta, porque o comentário ao Kalachakra, né, Blavatsky foi provavelmente foi a primeira ocidental a citar publicamente o texto que comenta o Tantra Kalachakra, que é o Vimalaprabha, a luz imaculada, o título desse texto. Se explica que o que existe. E o que é que existe? É o Adibuddha eterno e não condicionado. Isso é o que de fato existe. É a existência última. É a existência absoluta. É essa divindade desconhecida. É o incognoscível. Que no seu aspecto mais manifesto a gente pode chamar de Atman. A gente também pode chamar de Alaya. A gente pode chamar de vários outros termos que nós veremos aqui. Adibuddha em nós, como diz a própria Blavatsky aqui na doutrina, Adibuddha é Vajradhara. Vajradhara, aqui com uma representação antropomorfizada, né, representando então esse aspecto de Adibuddha, esse aspecto do incognoscível presente dentro de nós, com essa cor azul marinho. Então, a gente pode até fazer uma relação, da mesma forma que a Vedanta Advaita vai falar em Brahman, e o Atman em nós como semelhante a Brahman, o Atman na manifestação semelhante a Brahman, ou para Brahman, Vajradhara é semelhante a Adibuddha. Vajradhara em nós é semelhante a Adibuddha, esse aspecto cognoscível que está em nós e que é, de fato, a realidade última. E nós não somos isso. Voltando para a doutrina secreta, então a gente tem esse processo de manifestação. A gente tem essa mônada que está evoluindo, que está se transformando, que começa lá no incognoscível, aí pelo poder de Forhat da manifestação, tem a mula prakriti, que é aquela matéria pré-cósmica que começa a entrar em movimento, e aí o raio único vai se multiplicar em raios menores. A doutrina vai falar nos 7 raios que derivam desse raio e vários outros raios. Tem as 7 inteligências, né, os 7 dhyanis, que vão atuar na construção de um novo manvantra, de uma nova cadeia também. Tudo, a ordem cósmica ela vai ser sempre sétupla, como a gente bem vê na doutrina. Mas tudo isso, na verdade, deriva de uma coisa só. Tudo isso é de fato uma coisa só. Então, é por isso que é importante a gente não, às vezes, não se preocupar tanto com os pormenores dessas descrições, porque tudo é uma coisa só. Há apenas um elemento único indestrutível, como diz o Mahatma K.H. Eu não gosto de falar os nomes deles, porque numa carta eles falaram para as pessoas pararem de ficar abusando dos nomes. Então eu não gosto de falar os nomes, não gosto de ficar colocando foto deles na internet, é uma escolha minha. Mas nessa carta, Mahatma fala que o estudante de teosofia, aquele que aspira a entender a teosofia e também que aspira a entrar na senda do ocultismo, o que ele deve manter em mente é que há apenas um elemento. Em sânscrito, a gente até vê a referência em outra carta depois, é a palavra dhatu, esse elemento único, indestrutível, que está sempre se transformando. E que nas suas diferentes instâncias da manifestação, ora a gente vai chamar de Parabrahman, ora a gente vai chamar de primeiro logos, ora segundo logos, ora o terceiro logos, ou alaya, ou mahat, mas tudo isso é uma coisa só. É uma coisa só que está se formando e se transformando. Ele não é nascido sobre esse dato. Não morre, não é contaminado, nem envelhece, pois ele é permanente, ele é estável, ele é quiescente e ele é eterno. Isso aqui é um trecho do Taratantra, ou outro título que esse tratado também tem, é Ratnagotra Vibhaga, é o mesmo tratado. É um tratado Yogacara, de Arya Maitreya, aqui é a imagem dele. É o verso 80 desse tratado, que é um tratado que vai falar
dessa natureza Buda presente em nós, do Tathagata Garbha, como sendo semelhante a esse dato. Obviamente, é o dato presente em nós. Então, é não nascido, é algo que não morre, não é contaminado, não envelhece, permanente, estável, quiescente, eterno. E é isso que o Dopopa vai dizer que é o vazio de outro, porque ele está vazio de impermanência, está vazio de separatividade, está vazio de contaminações. Na nossa, pelo que a gente consegue conceber, né, pelas limitações da linguagem, a gente pode usar a palavra pureza, pureza última, unidade total. O Dharma Dato, como o Dopopa diz, no seu quarto concílio, tem um único gosto, e é muito nesse sentido. É uma coisa só, é um raio único, é a mônada única que se manifesta e que está se transformando. Essa dualidade Prakriti e Purusha é uma dualidade didática, né? Mas na prática é uma coisa só. Como o Yin e o Yang é sempre uma coisa só e que tem um único gosto. Dharma Dato aqui é o elemento indestrutível que reveste, que sustenta a manifestação, né? A gente tem que entender a palavra Dharma aqui como sustentação, como suporte. Então, aqui é um sinônimo, a gente vê muito esse termo utilizado na literatura budista, às vezes com um sentido um pouquinho diferente, né? Mas a escola Junam vai retomar essa ênfase Yogacara, que a gente vê no Taratantra, e também que a gente vê nas cartas dos Mahatmas e que a gente vê na doutrina secreta, nas instâncias de Dzyan, que provavelmente são textos vinculados ao Tantra Kalachakra que Dopopa teve acesso. E só lembrando, né, Maitreya, cuidado com esse nome, eu sei que posteriormente na literatura teosófica tentaram criar aí uma vinda de Maitreya, mas a doutrina secreta é muito clara, Maitreya não renasceu, vai demorar muito para o próximo Buda aparecer. E mesmo também, se vocês virem algum grupo aí budista dizendo que Maitreya já está aí, que é a encarnação de Maitreya, não acreditem. Mas tem um problema nesse processo da manifestação. A gente vê que tudo parece tão belo, né? Essa unidade que vem do incognoscível e que está se formando, e aí por meio de Mahat, a mente universal, ou Mahabudhi, ou Alaya, qualquer nome que a gente quiser dar para o terceiro logos, como a Blavatsky usa esses termos como sinônimos, começam a surgir os protótipos. Os protótipos que aqui a gente vai chamar de virtudes que nos aproximam dessa natureza, aquelas virtudes universais que nos afastam da separatividade e nos aproximam dessa unidade fundamental. Tudo isso parece muito belo. Só que conforme esse processo vai acontecendo e a diferenciação vai acontecendo nas suas diferentes instâncias, né, nos seus diferentes planos da existência, da manifestação, começa a haver um esquecimento. A manifestação ela não é perfeita. É importante a gente lembrar disso. Isso está na doutrina secreta. Os gnósticos antigos sabiam muito bem disso também, que a manifestação ela não é perfeita, que a nossa condição humana, e não só a nossa condição humana, mas a condição de animais, a condição de muitos seres, até mais etéreos do que a gente, né? Seres elementais, seres angélicos, numa linguagem ocidental, ou os devas, a condição desses seres ela é afligida por essa força cega da matéria, por essa força cega que se esqueceu da sua origem, que tentou engendrar um mundo de sombras, que seria um mundo à semelhança daquele mundo mais alto, mas nesse esquecimento, esse reflexo ficou meio torto, esse espelho ficou poluído. Então, a gente sofre por causa disso, a gente sofre ao não reconhecer a nossa verdadeira natureza. Nós somos como exilados, né? A nossa alma, Atma, Buddhi, é como um exilado. É como alguém que foi expatriado, que está aqui, nesse mundo querendo despertar, mas ao mesmo tempo a gente está num mundo que foi criado por inteligências que já estavam um pouquinho apartadas
foi construído, melhor dizendo, por inteligências que já estavam um pouco mais apartadas daquele princípio único, universal, que já tinham se esquecido, embora, né, esse princípio esteja em todo canto. O poder de avidya começa a, ou melhor dizendo, o poder de Maya, né, da nossa grande mãe Maya, essa matéria em evolução, em transformação, ela começa a revestir, se diferenciar cada vez mais, os átomos vão se conglomerando, começa a haver cada vez mais multiplicidade, e aí os seres começam a se confundir em meio a essa multiplicidade. E vem o que a Voz do Silêncio chama que é a heresia da separatividade, que é a avidya, a ignorância. Avidya é o não ver. Vidya significa sabedoria. No indo-europeu, né, o sânscrito está muito ligado com várias outras línguas, tem muito aquela ideia do ver. O saber é ver, ver de fato, ver com não só com os olhos físicos, obviamente, mas a gente não consegue ver a realidade. E como eu falei, não é só o ser humano, não é culpa nossa, né? É assim que a manifestação acontece, faz parte do processo, faz parte desse processo que, em outras linguagens mais ocidentais, como a linguagem neoplatônica, é a chamada queda da matéria. A queda na matéria, e como esse mundo é muito mais denso, a gente tem dificuldade de perceber a nossa verdadeira origem e cai no modo de confusão. Então, a vida é essa ignorância de acharmos que o nosso eu e que as coisas que existem ao nosso redor, elas têm uma existência separada, elas têm uma existência independente. E aí eu começo a achar que eu existo de fato como o Bruno que está falando aqui. E que, de alguma forma, essa minha personalidade ela é eterna, ela não está em constante mudança. E começo a achar, às vezes, até que eu tenho um eu superior, né? Aí vem os problemas de tradução também, né? Como traduzir, a dificuldade de traduzir o sânscrito, que às vezes podem dar algumas interpretações complicadas também. O modo de confusão é isso. Dopopa fala bastante sobre isso. O vazio de outro, entender o vazio de outro, é se libertar desse modo de confusão. Em sânscrito, a gente tem uma palavra, que é morra, que se refere a esse modo de confusão, essa nossa condição existencial aqui, presos na roda do samsara. Essa roda tem um simbolismo muito profundo, né? Fala de todo esse processo da interdependência e da percepção iludida que propicia o nosso aprisionamento no samsara. Não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas aqui fica a imagem, né, e o Senhor da Morte sempre à espreita. Nós estamos presos a essa roda, não conseguimos nos libertar dela, porque nós estamos afligidos por avidya. E de avidya, desse modo de confusão, vem o apego, vem a aversão, vem o orgulho, vem a dúvida, né, aquela dúvida de não aceitar ou não acreditar que existe uma outra realidade, de não aceitar a unidade fundamental de todas as coisas. E a gente fica nesse processo, um processo que leva muitas vidas e vidas até que a gente consiga se libertar, se nós ativamente nos esforçarmos para nos libertar. E desse modo de confusão, a gente confunde o Atman com o Anatman, a gente confunde o ser com o eu, a gente confunde o ser universal, o Atman, com as coisas do mundo fenomênico. Né? A gente começa a ter apego pelas coisas porque a gente começa a achar que essas coisas têm uma natureza intrínseca, que essas coisas são a solução da nossa vida, que essas coisas são preciosas, sendo que é todo um conglomerado de átomos, moléculas. A gente não vê as coisas como elas realmente são. E aí por isso também que muito da literatura budista não vai gostar muito do termo Atman, né? Porque muitas das escolas indianas que existiam naquela época, na Índia Antiga, provavelmente estavam confundindo também o Atman com o eu, ou o Atman com o que às vezes se chama de Jiva, que é essa mente que é afligida por avidya e que então ela é obrigada a renascer no samsara. Então, por ela estar afligida por avidya, ela tem esse senso de separatividade. Obviamente, isso não é o Atman. Atman não é o que a gente chamaria de alma. Atman é o ser universal. Não é a alma individual, quero dizer. Para se libertar disso, é necessário uma senda gradual, é necessário um longo processo de descondicionamento. Se a gente está condicionado desde tempo sem início, então
o processo de descondicionamento, o processo de libertação também vai ser longo. E esse processo ele vai se dar muito pelo desenvolvimento das virtudes e pelo desenvolvimento da sabedoria. A sétima porta, de que fala a voz do silêncio, lembra daquelas 7 portas? Dana, a generosidade, são as paramitas budistas, as perfeições budistas. A generosidade, a segunda porta, a harmonia de pensamento, palavra e ação, harmonia com os princípios universais do Dharma, harmonia com o Atman, harmonia com a Laya, a paciência, a serenidade, Kshanti, Vairagya, o desapego, a renúncia, o desapego ao nosso eu pessoal, o desapego, a renúncia às coisas do mundo. Virya, a coragem indômita, a reta energia que se direciona para a senda virtuosa. Necessário, muito necessário. Dhyana, a contemplação, a meditação, aquela plena atenção que não é só ficar observando meus pensamentos, observando minhas emoções, mas é a plena atenção nas virtudes, a plena atenção nesses ensinamentos. É usar o pensamento, o poder criativo que a gente tem, o poder de Kriya Shakti, de modo a que nós transmutemos a nossa mente. Meditação não é só ficar passivamente observando o nosso fluxo mental. A meditação ela também envolve análise, a meditação também envolve reflexão, ela envolve buscar o entendimento desses ensinamentos elevados. E assim a gente chega à sétima porta, que é Prajna, a sabedoria, a compreensão, né, guiados pelo discernimento. A gente chega a essa sabedoria que compreende que isso que a gente chama de eu, ele só existe na interdependência, ele só existe nessa relação sujeito-objeto, essa relação entre eu e outros. E é isso que o budismo Mahayana vai enfatizar bastante, que o eu, ele é shunya, é a perspectiva shunyata, o vazio de existência separada, vazio de existência inerente, vazio de separatividade, que é igual à interdependência. Né? Eu estou aqui, em grande parte, definindo a minha personalidade, conversando com vocês, de acordo com como eu falo, como eu ajo, como eu penso em relação às coisas do mundo, em relação com as outras pessoas, a minha personalidade vai se construindo e vai se transformando. E tendências vão sendo geradas que eu vou carregar também para outras vidas. Então, é esse processo, né? Não tem um eu essencial aqui dentro de mim. Eu e vocês somos interdependentes. Shunyata, então eu repito, não é vacuidade, não é um vácuo. Aí vem os problemas de tradução, né? Mesmo em inglês, emptiness e voidness são coisas bem diferentes, mas em português a gente ainda tem menos opções de vocabulário. Mas Shunyata não é isso. Shunyata é interdependência, esse nível aqui, né? O eu é vazio de existência inerente. E no outro nível que Dopopa vai falar, o vazio de outro, já é o nível da plenitude, que é algo que está ainda além disso, que é a vida universal, que está em todos os locais e não está em lugar nenhum. Né? A gente não pode localizá-la num único local, porque senão a gente vai transformá-lo num objeto, e não é um objeto, é algo que está além da materialidade, é algo que está além dos fenômenos, da diferenciação. Então, Shunya é zero. Quando eu falo que eu sou Shunya, quer dizer que eu sou zero separatividade. Quer dizer que eu sou zero svabhava pessoal. Outro termo que a gente vê bastante na doutrina secreta, vai ver no budismo e vai ver principalmente nos textos do Popa. O que é svabhava? Svabhava pode ser traduzido como a natureza intrínseca. Qual que é a nossa verdadeira natureza intrínseca? A gente tem uma natureza intrínseca individual? Não. A natureza intrínseca verdadeira é aquele raio único, é a mônada universal. Mônada universal soa até um pouco como um pleonasmo, né? Mas hoje a gente tem que sair qualificando para evitar confusões. É a mônada universal, é o Atman universal. Isso é o verdadeiro Svabhava. Não é um Deus, não é a personalidade, não é um eu, também não é o nosso ternário superior que reencarna de vida após vida, né? O que a teosofia chama de o ego reencarnante e o budismo vai chamar de contínuo mental. Então, a gente é zero Svabhava, a gente é zero Atman individual, porque a gente é zero, a gente é Shunya. O que existe de fato é o Atman individual. Mas em termos relativos,
a gente ainda assim existe nesse processo da interdependência, esse processo da interdependência que vem à tona na manifestação, que vem à tona no processo de diferenciação, que começa lá em Mula Prakriti, na matéria pré-cósmica, e nesse processo em que, como eu disse, a nossa mãe Maia vai cada vez mais se transformando, se diferenciando, se multiplicando em diversas formas. Então, Bopopa, ele vai além desse vazio de existência inerente, que para quem lê o budismo, isso é bem tranquilo, né? O budismo Mahayana enfatiza bastante isso, mas aí o Dopopa, em textos como o Quarto Concílio, o Dharma da Montanha, ele vai lembrar os budistas que estavam esquecendo que também existe uma outra instância, que é o Atman, é o vazio de outro, pleno de si mesmo. É o Atman, realidade última, plenitude, elemento único indestrutível, Dharmadato, como nós vimos. A veste do Dharma, o Dharmakaya, a gente também vê na Voz do Silêncio esse termo. Aquela veste indestrutível, que é a veste da sustentação cósmica, a veste do cosmos aqui, né? Entendendo o cosmos como essa manifestação, não só cosmos no sentido da física, mas aqui o cosmos no sentido do ser que se manifesta, né? Do ser universal que se manifesta. E que esse ser é pura harmonia, esse ser é Sat, Chit, Ananda. Esse ser, então, é ser, é consciência universal, e esse ser é bem-aventurança. Esse ser é o bom, é o belo e é o verdadeiro. Mas para a gente chegar à compreensão disso, a gente tem que se esvaziar da separatividade. Esvaziar-se da separatividade é desvelar o Atman. Isso é o Nirvana de um Buda. Né? Aqui eu estou falando do Nirvana em termos Mahayanas, o grande Nirvana que um Buda alcança, o completo despertar, o estado do Budado, o estado da onisciência, é isso. É desvelar esse Atman que está presente. E aí é completamente se conectar com esse Atman. E é um processo longo, muito longo, de muitas e muitas vidas. E assim a gente chega à verdade última, Paramartha, a sabedoria suprema, a sabedoria sobre a realidade última. No quarto concílio, então, Dopopa vai dizer: há o vazio de natureza própria, que é aquele vazio de existência inerente, o vazio que significa a interdependência, né, aqui do mundo fenomênico, mas há o vazio de outro, que é o Atman, e que é pleno, é a plenitude total, porque já que o eu, os fenômenos são vazios, então o que resta depois que a gente subtrai tudo isso? A gente reduz tudo isso a zero. O que resta é o Atman, é o Um. Tal distinção se aplica a fenômenos e natureza verdadeira. Então, os fenômenos são vazios de existência inerente. A natureza verdadeira, ou a gente pode chamar de númeno, numa linguagem filosófica, ou dharmata, na terminologia budista, se refere ao Shentong. É vazia de outro. Ela não é vazia de existência inerente, ela é plena. E também o mesmo se refere a samsara e nirvana. Né? Eu sei que tem algumas perspectivas budistas que vão dizer que samsara e nirvana é a mesma coisa, depende da sua perspectiva. Não, samsara e nirvana não são a mesma coisa. Samsara é heresia da separatividade. Samsara é sofrimento. Samsara é anatman, é o não atman. Nirvana, samsara é impermanência. Nirvana é a cessação de tudo isso. Nirvana é permanência. Nirvana é o Atman. O Nirvana é, simplesmente é. Aqui uma imagem de Vajrasattva. Vajrasattva também é citado, acho mais um nome tibetano, também em alguns trechos da doutrina secreta, que representa essa natureza pura. E Dopopa vai usar o termo Vajrasattva, né? Essa deidade, essas deidades budistas não são deuses para serem idolatrados, né? Para ficar fazendo puja e ficar pedindo favores, mas são deidades que representam aspectos dessa natureza Buda, desse vazio de outro, que é a base de toda a vida. E esse aqui representa o aspecto pureza, o aspecto pureza dessa natureza. É o ser indestrutível, Vajrasattva, o ser adamantino, o diamante indestrutível presente em nós, que na Voz do Silêncio é traduzido como a alma de diamante. E a gente vê algumas das
terminologias de Yogacara e na doutrina secreta que também vão aparecer nos textos de Dopopa, né? Tem sobre as chamadas três naturezas. Lembra que Svabhava significa natureza, ou natureza intrínseca. Então, lembra que a doutrina secreta vai falar muito em Parinishpana, que depois que tem um pralaya, o universo se recolhe em Parinishpana. O processo, nosso processo de iluminação, diz também a doutrina secreta, né, os comentários, as instâncias, também, de certa forma, é que nós possamos fazer um pralaya em nós. Mas no sentido, é um pralaya da nossa personalidade, é um pralaya da separatividade, para que a gente chegue à sabedoria, a sabedoria de um Buda, para que a gente chegue à Paramartha, a compreensão da natureza última, da verdade última, que é a unidade total. Então, Parinishpana é essa natureza plenamente estabelecida, essa divindade desconhecida, o incognoscível, que está presente em nós, de onde tudo de alguma forma emana. E tem Paratantra, que é a natureza relacional, né? Aqui na relatividade, sujeito-objeto, eu vejo uma coisa e a partir daí eu projeto no meu contato, nesse contato sujeito-objeto, eu começo a atribuir as coisas do mundo a partir dessa mente contaminada pelo poder dos kleshas, da mente contaminada pela separatividade, pela noção de um eu separado, pelo apego às coisas que me fazem bem e aversão às coisas que me fazem mal, e assim se dá esse processo e eu começo a catalogar os fenômenos de tal forma que eu vou me enrolando cada vez mais no samsara. Então, a proposta aqui é se desenrolar, a gente tentar se desenrolar. O caminho que eu entendo da senda do ocultismo é esse caminho da gente se desenrolar cada vez mais, se esvaziar mesmo, se esvaziar de eu, para que nós possamos também nos recolher em Parinishpana. Parinishpana presente em nós. Como diz a voz do silêncio, para que nós possamos nos saturar de alaya. Outro termo importante que a gente vai ver na voz do silêncio e que o Dopopa vai enfatizar bastante também, né? E o Dopopa vai fazer uma importante distinção. Para quem estuda o budismo, isso é muito importante, que é a diferença entre alaya e alaya vidinana. Alaya é incondicionada, é pura. Na DS, na doutrina secreta, é chamada de Mahabudhi, é o terceiro logos. Alaya é a alma do mundo. Todas as almas individuais, entre aspas, estão conectadas com essa alma do mundo. Alaya em sânscrito pode ser traduzido grossamente, né, literalmente como base. Em tibetano é kunzi. Então Alaya é essa base, a base dessa manifestação, de onde vêm os protótipos. Só que o problema é que, como nós aqui estamos contaminados pela heresia da separatividade, por avidya, pela ignorância, a nossa consciência ela não é capaz de realmente estar plenamente conectada com o Budi, a Atma Budi. A gente pode fazer essa comparação de Alaya com a Atma Budi em nós. Mas nosso Manas, coitado, está contaminado pelas aflições, está atuando, né? A gente tem os nossos 5 sentidos, a gente tem Manas, a gente tem a Vidya, essa consciência contaminada pela ignorância da dualidade, da separatividade, e aí, devido a isso, a gente se confunde e a gente, então, não tem a percepção direta de Alaya. A gente não tem a sabedoria incontaminada que Alaya poderia nos fornecer, porque a gente tem algo que se chama de Vijnana, que é o contrário de Dhinana. Lembra que eu falei que Dhinana é percepção direta, é sabedoria não contaminada. Vijnana é a percepção dual, é a nossa mente dual atuando junto com os 5 sentidos, né? O budismo vai falar em várias vijnanas ligadas aos sentidos, conforme eu vou interpretando o mundo. É necessário para a gente atuar aqui no mundo, nessa instância de multiplicidade, né? Para que a gente consiga existir relativamente, mas a gente tem que superar a vijnana, a gente tem que superar isso e chegar a dhinana, chegar a gnosis, chegar à percepção direta. Vijnana é a ausência de gnosis. Então, a Alaya Vidinana é diferente de Alaya. A Alaya Vidinana é a Alaya que está lá, resguardada, ela é a base de tudo, mas, ao mesmo tempo, é como um céu. Dou para usar a metáfora do céu. Um céu com nuvens, né? Ele está encoberto de nuvens. A gente retira essas nuvens da percepção iludida, a gente retira
as nuvens de Vijnana, para que Jnana, a pura gnosis, possa brilhar, a gnosis em nosso coração possa resplandecer, e assim a gente se conecta de fato com a Laya presente em nós, ou a gente se conecta de fato com o Atma Buddhi. A gente se desconecta da separatividade e se conecta com esse raio universal que é o que nós de fato somos. Então, só para fechar aqui, para não estourar muito tempo, alguns trechos do Quarto Concílio de Dopopa, reforçando um pouco o uso dessa terminologia que a gente vê na doutrina secreta, na escola Yogacara e também nos textos da escola Junam. Em Parinishpana absoluta por si só, não há a menor divisão de essência. Né? Parinishpana é o um total, é o incognoscível. A gente chama de um na falta das nossas limitações da linguagem, né? Algo que está até difícil, está além do um. A realidade última é o vazio de outro. Então, a realidade última é a plenitude, vazia de tudo que não é a si próprio. E aqui na manifestação é o ser que dá base, é o Atman que dá base para a vida. É o absoluto, nunca é o relativo. É o Nirvana, nunca é o Samsara. É Jnana, gnosis, sabedoria primordial, sabedoria imaculada, nunca é Vijnana, a consciência dual, a consciência sujeito-objeto, nunca vai ser isso. É puro, nunca impuro. É o Atman sublime, nunca é nada. O vazio não é um nada, não é um vácuo. O vazio é o Atman sublime, o vazio é a vida una. O vazio é a totalidade, é o todo, é tudo. É suprema bem-aventurança, nunca sofrimento. É esse estado que nós almejamos retornar a ele, é essa suprema bem-aventurança. O Krita Yuga Dharma, o Dharma da Era de Ouro, também ensina que a Laya, o espaço de Tatata, Tatata a gente pode traduzir como o tal qual é, né? O espaço aqui, o Akasha, onde aquilo que é o tal qual é se manifesta, é o indivisível, o onipresente, o sempre presente, elemento indestrutível, o Dharma Dato indestrutível, a base e suporte de todos os fenômenos. Então, ela é a base, ela é o suporte dos fenômenos. E ela também é aquele fruto que nós buscamos. A gente tem a semente dentro de nós. Então, a gente tem que regar essa semente, praticando, meditando, estudando bastante, com muito discernimento, durante muitas vidas, para que esse lótus consiga florescer dentro de nós. Esse germe da natureza Buda consiga florescer dentro de nós, para que esse Atman se torne resplandecente dentro de nós, porque ele está encoberto, né? Como se a gente tivesse uma estátua de ouro dentro de nós, um objeto de ouro dentro de nós, mas ele tá embrulhado e empoeirado e foi pisoteado e a gente não consegue perceber esse tesouro que está aqui. E só lembrando, então, que se é a Laya Vijnana, não é o absoluto. Então, a Laya Vijnana, que também pode ser entendido como contínuo mental, que é essa mente que reencarna, né, e que guarda sementes, né, ela é neutra, ela vai guardar sementes kármicas, é o repositório de sementes, que vai dar muito esse senso de eu. Isso não é o absoluto. Então, se a gente ficar só meditando, observando a minha mente, observando meus pensamentos, minhas emoções, é claro que isso é importante a gente ter essa auto-observação, mas só isso, a gente está só vibrando e focando no samsara, a gente tem que ir além disso, a gente tem que tentar desenvolver a sabedoria, meditar nas virtudes, meditar sobre o um, meditar sobre o Atman, sobre a luz imaculada que está dentro de tudo. E ao longo também das nossas vidas, quando não estamos meditando, temos que buscar nos purificar desenvolvendo essas virtudes que emanam de Alaya, essas virtudes que nos aproximam, que enfraquecem a separatividade e fortalecem a unidade, virtudes como a compaixão, como o altruísmo, virtudes como a generosidade, a paciência, a serenidade, o desapego, e daí por diante. Então aqui tem outras terminologias, né, mas acho que não vai dar muito tempo para entrar nelas. Da mesma forma que a gente vê as três vestes, o Nirmanakaya, que os Bodhisattvas usam, os adeptos usam, o Sambhogakaya, o corpo de êxtase. A gente vê isso na Voz do Silêncio. Se vocês quiserem revisitar essa terminologia, leiam a Voz do Silêncio. Né? É importante a gente ler a Voz do Silêncio e meditar
sobre a voz do silêncio, sem se preocupar em tentar entender os pormenores daqueles termos, mas buscando se conectar com a laia, ler com o coração, porque afinal é a doutrina do coração que está aqui sendo exposta, que é exposta na voz do silêncio, que é exposta por Dolpopa, que é exposta nesses textos Kalachakra, que é exposta na doutrina secreta. E também haveria, além do Sambhogakaya ou Dharmakaya, às vezes é chamado de Svabhavikakaya, uma veste da natureza intrínseca, só reforçando esse ponto, que essa natureza intrínseca é o vazio de outro, presente em tudo, é a verdadeira natureza, é o Akasha, é Mula Prakriti, tudo isso na verdade é a mesma coisa que está num processo de manifestação que é como uma cascata em diferentes instâncias e aí vai gerando até chegar aqui na nossa, vai emanando, melhor dizendo, até chegar aqui no nosso ponto em que estamos e que estamos esquecidos dessa nossa essência. Mas nós temos dentro de nós essa veste inata, a veste de sabedoria, de Nanakaya, Gnosis, está dentro de nós. É uma questão da gente buscar despertá-la. E fechando bem rapidamente, um personagem posterior importante também, que depois vai escrever bastante sobre o vazio de outro, é Taranatha, no século XVII. Eu estou traduzindo os textos do Dolpopa, também do Taranatha. O Tratado do Maitreya, que eu citei, o Taratantra, em breve será publicado pela nossa editora aqui em Brasília, a editora Garbalux. E também esses textos da Jonan também em breve serão publicados. Em breve que eu digo no futuro, não muito distante, eles serão publicados. E só relembrando que pós-Jonan, a escola Gelugpa de Tsongkhapa, e depois, principalmente a partir do século XVII, os Panchen Lamas, Tashi Lumpo, como a Blavatsky fala, os Teshu Lamas, Blavatsky morou perto daquela região, em Shigatse, eles vão se tornar os guardiões desses ensinamentos secretos, do Dharma secreto no Tibete, do ensinamento Kalachakra, até que depois essa linhagem se recolhe. E aqui só o livro, né? Também relembrando para comprarem o livro que está sendo lançado, o livro do David Regal. E aqui alguns endereços. Um site que eu mantenho com o Alberto, que tem alguns textos sobre a Jonan, com o Alberto Brum, a próxima palestra vai ser dele. E também o site do Instituto Garba, que tem mais algumas informações sobre isso, em que a gente também se dedica bastante à pesquisa desses assuntos. E o site do David Regal, que tem alguns daqueles artigos que estão no livro, não todos. Muito obrigado e desculpe ter estourado aqui um pouquinho o tempo.